Eles falavam a mesma língua, trabalhavam juntos e decidiram subir até o céu. O que parecia união era, na verdade, o início do maior ato de rebeldia da história. Depois do dilúvio, o mundo ainda se recuperava. A terra era nova, o silêncio era pesado e o medo rondava cada decisão. Foi nesse cenário que surgiu a ideia: construir uma cidade e nela uma torre tão alta que tocasse o próprio céu. Não era abrigo, era símbolo, era orgulho. Eles queriam deixar um nome, ser lembrados, garantir que jamais seriam dispersos, e se Deus não descesse até eles, que fosse forçado a olhar para cima. Mas ninguém parou para pensar: e se ele não quiser ser desafiado? E se essa torre, ao invés de levar para cima, for exatamente o que vai derrubar tudo? Mesmo assim, começaram. Tijolo após tijolo, palavra após palavra. O projeto crescia com velocidade, crescia como cresce a vaidade. O povo estava animado, determinado e completamente cego. Porque quando se acredita que não precisa mais de Deus, é só uma questão de tempo até tudo ruir. O céu estava calado. Nenhum sinal, nenhuma intervenção. Só o som das ferramentas, o som da multidão e o silêncio dele. Mas quando o céu silencia, não é porque concorda. É só o som que vem antes do juízo. A construção parecia invencível. Não era só uma torre. Era uma afirmação. Podemos fazer qualquer coisa. Não precisamos de ninguém. Eles trocaram a pedra pela invenção humana. Usaram tijolos moldados, queimados no fogo, betume no lugar de argamassa. Tudo pensado para durar, tudo feito para resistir. Mas quanto mais subiam, mais se afastavam do que realmente importava. Não havia oração, não havia reverência. Só cálculo, força e ambição. Eles não queriam alcançar o céu para encontrar Deus. Queriam alcançar o céu para tomá-lo, como se pudessem sentar no trono daquele que os criou. Essa não era uma construção para servir, era para dominar, para provar que o homem era suficiente por si mesmo. E o mais assustador é que eles estavam conseguindo. A torre crescia, a cidade se expandia. A voz do povo era uma só, um só pensamento, um só objetivo. Mas quando todos pensam igual, quando ninguém discorda, quando ninguém questiona, o erro ganha força de verdade e a queda se torna inevitável. Aquilo não era só uma torre. Era um plano contra o céu, uma revolta disfarçada de progresso, uma união sem Deus no centro. Dizem que à frente do projeto estava um homem chamado Nimrod, forte, carismático, caçador de homens, um líder, que não guiava pelo temor, mas pela ambição. Ele não queria apenas construir algo grande, queria mostrar que era possível viver sem depender do Criador, que o mundo podia ter um rei, e esse rei não precisava ser divino. As ordens vinham de cima, mas não de Deus, vinham dos homens. E os homens obedeciam sem questionar, porque quando a glória é prometida, a verdade é esquecida. E foi assim que a torre continuou, subindo, sempre subindo, como se o topo fosse capaz de tocar aquilo que só a graça pode alcançar. Mas quanto mais alto o orgulho leva, maior é a queda que aguarda. O que estava sendo levantado com as mãos já ruía por dentro, porque toda construção que nasce da soberba está condenada desde o primeiro tijolo. Por dentro, a torre era muito mais do que uma simples pilha de pedras. Inspirada nas antigas construções chamadas zigurates, ela tinha uma estrutura complexa, feita para impressionar e até mesmo confundir. Rampas enormes e sinuosas serpenteavam pelo interior, subindo degrau após degrau, levando quem ousasse até o topo. Passagens secretas, câmaras escondidas, corredores labirínticos, tudo pensado para proteger o que estava sendo planejado. Lá dentro, não era só alcançar o céu fisicamente, era tentar controlar o que acontecia nele, desafiar o próprio Deus. Essa arquitetura era majestosa, quase impossível para a época, e ao mesmo tempo carregava um ar de mistério e escuridão. Pessoas falavam de salas silenciosas onde poucos entravam, lugares que guardavam segredos do poder e da arrogância humana. Uma construção feita para dizer a todos: aqui está o poder do homem. Aqui não há lugar para a humildade, nem para a presença divina. Era uma obra de vaidade em pedra e barro, erguida para mostrar que os homens poderiam decidir seu próprio destino, sem precisar se submeter a nada nem ninguém. Mas, por trás da grandiosidade, havia um vazio profundo. Um coração cheio de orgulho, mas completamente vazio de fé. E essa falta de fé estava escrita em cada tijolo, em cada rampa, em cada câmara oculta da torre. Por dentro, aquilo era um reflexo da alma dos seus construtores. Enorme, cheia de ambição, mas sem amor verdadeiro. O céu observava em silêncio. Nenhum sinal,
Nenhuma voz interrompia a obra que crescia, mas a calma do céu não era aprovação. Era apenas o silêncio que precede o juízo. Naquele momento, Deus desceu para ver, como está escrito, não para destruir por crueldade, mas para agir com justiça. A soberba do homem é um obstáculo que impede a salvação, pois a verdadeira fé não se constrói em orgulho, mas em humildade. Eles desafiavam o Criador, acreditando que sua força e união seriam suficientes para alcançar o impossível. Mas Deus não podia permitir que o orgulho os afastasse de seu plano de amor e redenção. Por isso, ele decidiu confundir suas línguas, quebrar a unidade que sustentava a torre. A comunicação, antes perfeita, virou caos. A obra grandiosa começou a desmoronar não apenas de pedra, mas de espírito. Essa lição atravessa os séculos. Quando o homem quer ser Deus, o resultado é sempre a divisão, a queda, a dispersão. A torre não era só uma construção física. Era o símbolo daquilo que acontece quando a humanidade escolhe o orgulho em vez da humildade. A confusão das línguas foi o ponto de ruptura. De repente, o que era unidade virou caos. Eles não se entendiam mais. Palavras perderam significado, ideias se fragmentaram, e a cooperação, que parecia tão forte, desmoronou. A grandiosa torre começou a ficar parada, abandonada, enquanto os construtores se afastavam, dispersos, incapazes de continuar juntos. Foi o fim daquilo que parecia impossível de parar. O orgulho e a ambição, que uniram o povo, também os separaram. Eles saíram daquela cidade, espalhando-se pelos cantos da terra, cada grupo com sua própria língua, seus próprios costumes, vivendo agora em mundos separados. O sonho da torre que tocava o céu foi reduzido a ruínas, não apenas de pedra, mas de um projeto de vida que ignorava Deus. Essa dispersão não foi um castigo impiedoso, mas uma forma de misericórdia. Deus não queria a destruição completa, mas que os homens entendessem a importância da humildade, da obediência e do respeito ao Criador. Foi um recomeço necessário para a humanidade aprender que nem todo progresso é verdadeiro avanço, e que o orgulho pode ser o maior inimigo da união e da paz. A verdadeira lição da Torre de Babel não está apenas nas pedras que caíram, mas no orgulho que levou o homem a construir sem Deus no coração. Esse orgulho, essa soberba, é a raiz de todo o mal. O catecismo da Igreja deixa claro que o orgulho é a fonte que afasta o homem de Deus e o empurra para o erro e a destruição. Quando o homem decide que pode ser maior que o Criador, que pode traçar seu próprio caminho sem limites, começa a cair. Deus não destrói por crueldade, mas age com amor para proteger o homem de si mesmo. Essa separação, essa dispersão, foi uma forma de misericórdia, uma chance para a humanidade se reencontrar longe da arrogância e do engano, porque a verdadeira grandeza não nasce da vaidade, nem da busca desenfreada pelo poder. Nasce da humildade, da consciência de que somos dependentes do divino, da capacidade de reconhecer nossos limites. A torre que parecia símbolo de união, na verdade revelou o contrário. Mostrou o quanto o homem pode se afastar de si mesmo e de Deus quando coloca seu ego no centro. É um alerta que atravessa os séculos. Sem humildade, a humanidade está condenada a repetir seus erros, a construir torres que desmoronam, a criar muros que dividem. A verdadeira unidade não se constrói sobre o orgulho, mas sobre o respeito, a fé e o amor. Essa história nos desafia hoje. Em um mundo onde buscamos poder, reconhecimento e controle, será que não estamos construindo nossas próprias torres, torres invisíveis, feitas de vaidade e orgulho, que nos afastam do que realmente importa? A resposta está em olhar para dentro, reconhecer a nossa pequenez e confiar no que nos transcende. A dispersão das línguas e dos povos marcou o início de uma nova era para a humanidade. Uma era onde o orgulho foi quebrado, mas a esperança foi preservada. Cada grupo partiu para construir sua própria história, suas próprias culturas, aprendendo pouco a pouco a lição da humildade e da dependência de Deus. A Torre de Babel nos lembra que o verdadeiro progresso não está na força do homem, sozinho, mas na sua união com o divino. Hoje, mais do que nunca, precisamos resgatar essa humildade. Precisamos lembrar que não somos donos do mundo, nem autores absolutos do nosso destino. Que todo sonho grandioso só se realiza de verdade quando está alinhado com a vontade de Deus, porque só assim a nossa construção pode resistir ao tempo e às tempestades da vida. E essa é a mensagem que a Torre de Babel ainda nos traz.
O homem se coloca no lugar de Deus. Tudo desmorona. Mas quando ele reconhece sua pequenez e se entrega com fé, constrói pontes que nunca caem, pontes para o eterno.